Fala galera, saudações vascaínas, vamos começar aqui esse pós-jogo de Nova Iguaçu 1, Vasco 0, Vasco eliminado do Campeonato Carioca, Vasco fora da final do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Enfim, eu tava no Maracanã, mas deixei para gravar chegando em casa, né, com um pouco mais de calma, com a cabeça um pouco mais no lugar, para, enfim, não exagerar nas falas e tal. Tava muito, vou usar uma palavra baixa, né? Tava muito puto quando a partida terminou, muito puto com a atuação da equipe. O Vasco foi muito mal nos dois jogos contra o Nova Iguaçu e o Vasco vem num momento muito ruim, né? O Vasco vem num momento muito ruim aí nas últimas 3 partidas, a classificação contra o Água Santa e os 2 jogos contra o Nova Iguaçu. Cara, decepcionante demais, assim, apesar das limitações que tem o time do Vasco, isso todo mundo sabe, eu sei, você sabe, enfim, a gente nunca escondeu aqui as limitações que tem o time do Vasco, mas apesar disso, eu achava que era o suficiente para o Vasco conseguir passar do Nova Iguaçu. Na minha opinião, uma final contra o Flamengo seria favoritaço, o Vasco seria, enfim, um franco atirador na final contra eles, mas na semifinal contra o Nova Iguaçu, enfim, na minha visão, o Vasco tinha totais condições de passar, e eu estava confiante, hoje estava acreditando que o Vasco iria, enfim, fazer uma boa atuação, uma atuação diferente do que foi no primeiro jogo, com mais dedicação, com mais empenho, mas o que a gente viu foi um desastre completo, foi uma vergonha. Acho que vergonha é a palavra que define a atuação do Vasco hoje. O Vasco hoje foi pior do que na primeira partida. Na primeira partida o Vasco criou até algumas oportunidades. O Nova Iguaçu teve um monte de oportunidades também no primeiro jogo, mas o Vasco criou algumas. Hoje o Vasco não criou nada. Um jogo amarrado. Eu acho que o goleiro do Nova Iguaçu fez uma defesa o jogo todo. Então assim, tá calor pra caramba. Hoje, cara, aqui no Rio de Janeiro, desculpa aí o suor, mas enfim, hoje foi o dia mais quente do ano desde 2004, eu acho, aqui no Rio de Janeiro. Um calor absurdo. Mas enfim, eu acho que o goleiro do Nova Iguaçu fez uma defesa na partida. Então, muito pouco, né? Para um time que tinha que vencer, para um time que tinha que marcar gols, o Vasco, enfim, não conseguiu criar absolutamente nada. O primeiro tempo foi um horror completo, o Vasco não criou absolutamente nada, mas aí eu até pensei, pô, cara, 4 da tarde, um sol, tá? Estraga a prática do futebol, né? Enfim, aí eu pensei, pô, no segundo tempo, acho que o Vasco vai para cima do Nova Iguaçu, vai no abafa e vai conseguir esse gol aí da classificação. Mas, cara, nem na base do abafa o Vasco conseguiu pressionar o Nova Iguaçu. O Vasco não pressionou o Nova Iguaçu em momento nenhum. O Nova Iguaçu sempre esteve tranquilo com a classificação embaixo do braço. O Vasco não conseguiu pressionar o Nova Iguaçu em momento nenhum. Não teve um momento da partida que o torcedor vascaíno pensou, pô, a gente está perto de conseguir esse gol, a gente vai conseguir se classificar. Em momento nenhum. O Nova Iguaçu dominou a partida hoje, assim como dominou também praticamente o primeiro jogo. Classificação justa do Nova Iguaçu, muito justa, juntando aí os 180 minutos mais os acréscimos, o Nova Iguaçu foi muito superior ao Vasco e mereceu realmente a classificação. O Vasco fez 3 jogos contra o Nova Iguaçu no campeonato, 2 derrotas e um empate, então assim, uma superioridade, né, contra o Vasco. E aí que vem o ponto que me deixa preocupado demais, porque o Nova Iguaçu é uma equipe da Série D, da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Vasco jogou 3 vezes contra uma equipe da Série D do Campeonato Brasileiro e não conseguiu vencê-la. O Vasco não conseguiu derrotar o Nova Iguaçu em 3 oportunidades e foi dominado nesses 3 jogos. Então, assim, preocupante demais. E aí a gente pega também a partida contra o Água Santa, que é outro time de Série D do Campeonato Brasileiro. O Vasco só conseguiu avançar nos pênaltis com um gol na Bacia das Almas. Então, assim, o momento é preocupante. E agora, acho que todo mundo tenta achar um culpado, né? Responsabilizar alguém. Ah, a culpa é do Ramon Dias, a culpa é do Praxedes, a culpa é de Ciclano, de Beltrano. Mas eu acho que se tiver que colocar uma pessoa, um profissional para assumir essa responsabilidade, para mim o principal responsável por esse fracasso do Vasco no Campeonato Carioca é o Alexandre Matos. Uma decepção até agora a janela do Alexandre Matos, o trabalho do Alexandre Matos, que chegou com muita expectativa, né, no Vasco, mas hoje, eu falei isso aqui em outros vídeos e repito, o Vasco hoje tem um time que é mais fraco do que em janeiro. O Alexandre Matos pegou um time que não era lá aquelas coisas, mas conseguiu enfraquecer essa equipe. Hoje o Vasco, com Gabriel Peck vendido, né, sem Gabriel Peck, sem Marlon Gomes,
sem Jair lesionado, sem Paulinho lesionado, e com as chegadas de Adson, Cleiton, o Galdames, o João Vitor, né, zagueiro, algumas contratações com valor altíssimo, né? Qual a necessidade de você pagar 18 milhões na contratação do Cleiton? Enfim, tomara que queime minha língua, tomara que o Cleiton venha a ser um baita de um jogador, que seja muito útil, mas eu acho que o Vasco tinha outras prioridades, né, do que pagar 18 milhões num jogador que, cara, pra mim é como se fosse um David. Ele e o DVD eu não consigo ver ali muita diferença. Eu até brinquei quando no segundo tempo o Vasco estava com Verratti, David e Cleiton no ataque, né? Eu falei, pô, virou uma rodoviária, tá com 3 ônibus ali na frente no ataque, virou um terminal rodoviário. Enfim, acho que o time muito mal montado, o elenco muito curto, e a gente vê o Ramon Dias cobrando contratações, o Emiliano Dias cobrando contratações, o capitão do time, Medel, também já cobrou contratações, e não chega ninguém, assim. Cara, com esse time no Campeonato Brasileiro, a gente vai passar sufoco de novo, vai ser desespero de novo. A gente tem uma janela aí de transferências agora nacional, né, que vai abrir no mês de abril, e o Vasco vai ter que se reforçar nessa janela, porque o time é muito fraco. E eu volto a dizer assim, eu não consigo culpar nenhum jogador do elenco do Vasco, e não consigo culpar também a comissão técnica, não. Eu acho que a comissão técnica faz um trabalho desde o ano passado, que é muito acima, consegue entregar muito mais do que esse time pode entregar, e a gente vê um grupo de jogadores que são dedicados, que se esforçam, mas que tem as suas limitações, né? Então, assim, o Vasco tinha que ter contratado algumas peças, né, para esse campeonato carioca, para poder ter chance de disputar e não passar esse vexame que a gente passou hoje, porque você ser eliminado no Maracanã lotado, em 2 jogos você coloca 120 mil torcedores e você não consegue passar pelo Nova Iguaçu, é uma vergonha, pô. É uma vergonha. Da forma que foi, então, sendo completamente dominado por um time da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. É uma vergonha, pô. É uma vergonha. E hoje o Vasco, dentro de campo, decepcionou demais. O Piton tava mal, o Payet tava mal, o Verratti tava mal. O Vasco não conseguiu jogar, como eu disse no início do vídeo. Em momento nenhum pareceu que o Vasco fosse fazer o gol e vencer a partida. Em momento nenhum o Vasco esteve próximo de derrotar o Nova Iguaçu. Agora, meu amigo, é ver se essa derrota serve aí para ligar o alerta, né? Principalmente da 777, Lúcio Barbosa e Alexandre Matos. Precisa contratar, porque senão no Campeonato Brasileiro vai ser aquele sufoco de novo e o vascaíno não merece passar o sufoco que a gente passou no ano passado. No mais é isso, eu acho que, pô, tô chateado, acredito que você também esteja chateado, queria muito ir para essa final, queria muito ser campeão carioca, acho que a gente perde uma oportunidade de disputar uma final de Campeonato Carioca, vamos ter que digerir isso, mas futebol é isso também. Bola pra frente, e agora é cobrar por mudanças, né? Por contratações, por reforços nessa equipe. Tamo junto, um abraço, saudações, até a próxima, fui!